Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Henrique Aguiar, sou aluno aqui de produção publicitária do IFAM CMC. Hoje a gente está aqui no Pod TPP e a gente vai ter um episódio que vai falar sobre a masculinidade hegemônica e a diversidade. E a gente vai abordar sobre os desafios nos cuidados da saúde do homem. Eu vou fazer minha a autodescrição aqui só para me autodescrever. Eu sou um homem pardo, estou vestindo uma blusa azul listrada, meu cabelo é curto, castanho escuro, estou usando óculos e argolas, brincos de argolas. E hoje trouxemos uma convidada. Aqui comigo está a Luciana Dierit, que é uma assistente social, psicóloga da Ciência SES, não é? E a gente vai ter uma conversa sobre a masculinidade hegemônica, também a masculinidade tóxica, não é? Isso. Boa tarde, obrigada pelo convite, Henrique. A gente vai produzir aqui um diálogo interessante desse contexto de masculinidade, porque que a gente fala no plural, né? Sim. Eu estou, desde esse ano, assumi a coordenação de saúde do homem e gosto muito de falar sobre esse contexto de masculinidade para entender as relações, o cuidado em saúde, né? Eu tenho uma história muito forte de saúde mental. A minha origem é saúde mental, então eu falo de saúde mental também, sim, da saúde mental dos homens, porque eu não consigo dissociar a saúde física e mental. Querendo ou não, elas estão relacionadas, estão relacionadas, né? Vou fazer minha autodescrição, então. Eu sou uma mulher de 52 anos, pele branca, estou usando cabelo longo, castanho escuro, acima do peso eu sou gordinha, estou usando uma camisa azul marinho, alguns acessórios dourados e batom vermelho. Então, dona Luciana, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é essa masculinidade hegemônica, né? O que é essa hegemonia? Então, essa masculinidade, ela surge, ela não é inata, né? Tipo, o homem não nasce sabendo o que é ser um homem culturalmente. Sim. Isso é muito... Interessante você falar quando a gente nasce. A gente nasce com, vamos dizer assim, com a genitália, né, que é designada para mulher, vamos dizer assim, a início, tá? Uhum. A princípio. Porque a gente vai entrar ainda de falar de cis e de trans, tá bom? Sim. Então a gente nasce vagina ou pênis ou tem intersexo também. A gente não pode ignorar de não falar do intersexo. E nessa construção social, a família acolhe essa criança e vai começando a ensinar de acordo com a genitália, o que é ser masculino e o que é ser feminino, o que é ser homem e o que é ser mulher, né? Porque, veja bem, se a gente fala de masculinidade, a gente está falando um plural. E quando a gente fala no plural, a gente não quer dizer que é só o homem que é masculino também. Quando a gente fala de comportamento humano, a gente também não vai agora rotular, dizer que isso é uma verdade absoluta, que vai servir para as pessoas, como se fosse determinado comportamento humano é 100% dessa forma. A gente trabalha com a subjetividade. Então, falar o que é masculino, o que é feminino, diz respeito também à pessoa, né? O que a pessoa se identifica. Então, nessa construção de aprender a masculinidade, a gente tem as normas rígidas. Por isso a gente aprende, e o que eu também gosto de falar, teve um evento que a gente falou do Novembro Azul e a gente também fez um chamamento, assim. Um chamamento. Por que Novembro Azul? Por que Outubro Rosa? Será que a gente ainda está dentro da caixinha? Se a gente faz essa crítica de que meninos usam azul e meninas usam rosa, a gente continua em campanhas promovendo isso, né? Essas normas rígidas do que o homem usa azul, brinca de carrinho, brinca de bola e a gente vai aprendendo, porque você nasceu com pênis. Então você vai aprendendo, né? Vai aprendendo e você vai adquirindo uma função também social de ser homem, de ser o provedor, de ser o mantenedor. Então as brincadeiras na infância, ela vai te conduzir a isso. Quando a criança foge desse padrão, aí o que é o heteronormativo, que a gente fala desse padrão heteronormativo? Desse padrão que tenta ajustar uma pessoa para cumprir aquela função social, né? De masculinidade no encaixe do homem cis. Porque parece que a gente ainda só enxergava o homem cis como esse padrão.
Hoje a gente já tem, o que a gente vai conversar é sobre essa diversidade, essa gama de existir, de se relacionar. Masculinidades. Sim, e de se cuidar, né? O autocuidado e como hoje o serviço de saúde enxerga também essas pessoas. Né? Da gente falar do novembro Azul, do câncer de próstata, porque foi um movimento, o Novembro Azul foi um movimento que iniciou em combate ao câncer de próstata. Então, nem todos os homens têm próstata. Se a gente for falar nisso, a gente vai falar de homens trans que têm outro cuidado com saúde. Né? Então, a saúde do homem também já pensa... Né? Isso, porque a gente já pensa nessa transversalidade que a gente chama, Henrique, na saúde. Que se eu sou saúde do homem, eu tenho que pensar no homem quando ele é criança, aí eu entro em outra política de saúde da criança, porque se a gente pensar no intersexo, o intersexo tem uma coisa bem interessante, que as pessoas talvez não sabem, é que quando nasce intersexo, geralmente é um micropênis, né? E tem que ter um acompanhamento. A família fica logo apreensiva e quer logo definir. Se é um ou se é outro. Exatamente, quer fazer logo uma cirurgia. E essa não é uma indicação técnica. Na verdade, a cirurgia, ela vai demandar um acompanhamento ao longo da vida dessa criança, até a adolescência, porque é na adolescência que vai construir identidade. Então, independente se o endocrinologista vai acompanhar os órgãos internos, os hormônios, qual é a predominância, também vai a identidade da pessoa. Como que ela se identifica? Exatamente. Como ela se entende como pessoa. Como pessoa. E se na fase da adolescência ela se identifica como homem, então faz um acompanhamento. Já pensou, você faz essa cirurgia, que é mais fácil castrar, né? Faz essa de retirada e na adolescência essa pessoa fala, eu sou homem. Né? Eu me identifico como homem. Como vai reverter isso? Então, um acompanhamento é importante tanto para a criança como para a família. Né? Ao longo desse acompanhamento, hoje não sei se as pessoas também sabiam que o intersexo é o antigo que se chamava antigo hermafrodita. Então, hoje a gente chama de intersexo. Tá bom? Aí tem várias coisas que a gente vai poder conversar sobre nessa construção social da masculinidade. Porque quando a gente chega na masculinidade hegemônica, que é a mesma coisa da gente falar de masculinidade tóxica, que são aquelas frases misóginas, homofóbicas, transfóbicas. E quando a senhora fala de masculinidades no plural, a gente não exclui que eu tô querendo dizer, tipo, quando a senhora fala masculinidades, a gente pressupõe que na masculinidade tóxica ela acaba escolhendo uma delas só, não é? Tipo, porque já tem um padrão heteronormativo. Sim, então, masculinidade tóxica é isso, é seguindo esse padrão. Ele exclui tudo que é alternativo, então acaba que não tem masculinidades no plural, não é? Não, masculinidade tóxica é uma. Sim. É aquele comportamento que de dominância do homem. Porque todas as relações são relações de poder. Né? O homem no machismo, vamos dizer, a masculinidade hegemônica é o machismo, traduzindo. Porque esse conceito de masculinidade ele vai traduzir no comportamento, nos ideários, nos pensamentos. E é tão natural para o homem esse comportamento, porque, como você falou, ele vai aprendendo ao longo da vida. Mas o que a gente estava também sempre refletindo sobre isso no campo da academia, porque isso é uma discussão não muito antiga. Agora que a academia também vai se debruçar sobre isso, desse comportamento, nessa crise de masculinidade, desses novos papéis do homem, porque se a gente reportar aos nossos avós, nós somos de gerações diferentes. Vamos dizer assim, o homem, ele não cuidava da roupa dele, ele casava e tinha uma empregada. Além de mãe dos filhos, cuidava da casa. Né? E o homem era o mantenedor, botava a casa. Então ele não arrumava nem o prato dele. Ele chegava, fazia... Tudo pronto. E tem famílias antigas que dizem que quem serve a primeira mesa é o homem. Quem escolhe o maior bife é o homem. Né? A gente escuta isso de gerações antigas. E como é que eu hoje, na tua geração, na minha geração já é diferente da tua? Então, algumas gerações já vão modificando. Por exemplo, na minha geração, o homem que começa a ajudar na criação dos filhos, é essa palavra mesmo, ajudar. Ele está ajudando a criar, ele não está compartilhando o cuidado com a esposa,
ou com a companheira. É como né? se ele estivesse cedendo o tempo dele. Como se ele não tivesse obrigação, porque lembra das normas rígidas Sim. de criação? Que quando o menino brinca de bola, brinca de carrinho, de ser piloto, de ser policial, ele não brinca de boneca. Qual o treinamento que ele faz para cuidar de alguém? Nenhum. Nenhum. Desde... Aí o homem cresce, ele não sabe nem segurar direito a criança. E isso já está revisto. Hoje os homens, eles já assumiram novos papéis e eles não deixam de ser masculinos por conta disso. Tu tá entendendo? Sim. Então, essa o que diz de crise da masculinidade, dessa masculinidade antiga. E masculinidade hegemônica é aquela que ainda deprecia a mulher. A gente tem exemplos agora na televisão, tem uma certa novela que está passando isso, do homem casado, o esposo controlando a comida da mulher, fazendo ela fazer dieta, sim, que ela tem que atingir aquele padrão que ele que acha ideal, né? E essa submissão da mulher, você vê também refletindo nos relacionamentos. Hoje as mulheres não aceitam tudo que antes aceitava. Então, se aumentou, tem um estudo sobre isso, esse aumento do divórcio. Se agora está tudo disponível para aprender, para deixar de só aceitar só o que o homem diz, né, como certo, como errado. Como porque ele não é só o mantenedor mais da casa. Hoje os dois trabalham, né? Então os dois trabalham, os dois criam os filhos, os dois cuidam dos filhos. São novos papéis que vão ser inseridos. A masculinidade hegemônica, às vezes, ela ainda se faz presente nas violências, porque muitas vezes a violência não é só física, ela é patrimonial. Alguns homens ainda acham que tudo que tem dentro de casa, eu que comprei a casa, eu que comprei os móveis, isso tudo é meu. Então tem o direito de... e posse de tudo e da mulher. Isso é a masculinidade hegemônica. É que faz o homem também não se cuidar, né? É o homem que não procura um serviço de saúde, ele que é o acompanhante. O homem, é engraçado que se você parar, eu tive experiência de conversar com alguns homens e falarem assim pra mim, eu nunca meti um atestado no trabalho. Tem 30 anos de serviço, meu Deus, em 30 anos de serviço, esse homem nunca foi para uma consulta, ele nunca adoeceu, porque nessa construção social de ser homem, o homem não adoece. Quem procura acha doença, não é verdade? Então, o homem não senta de pernas cruzadas. Não tem toda uma postura de ser homem. Tem todo um comportamento, toda uma construção para ser homem. Pra ser visto inclusive, tem até aquele estigma de que quando o homem adoece, quem cuida é a mulher. Mas quando a mulher ela adoece, ela continua fazendo as coisas, continua vivendo. Tem memes disso, né? Disso. Que quando o homem tá gripado, acabou, né? O mundo. E como que esse homem passa 30 anos e não vai pro médico? Não faz um check-up, né? Não faz um check-up. Então isso é comum. Quando no serviço de saúde, quando os homens vão no serviço de saúde, eles já estão grávidos. O que acontece? Os homens morrem, isso já é pesquisa, já tem dados, os homens morrem em média 7 anos mais jovens que as mulheres. E um fator de proteção para o homem é o casamento. Homens casados vivem mais do que os homens solteiros. Porque tem essa figura, como você falou, da mulher que cuida dele, né? E o homem solteiro não tem. Agora, o inverso também acontece. Mulheres casadas vivem menos do que as mulheres solteiras. Então o homem também saltou essas mulheres, Henrique. E agora? Como é que fica essa relação? Então, aí a gente tem outras composições de família, tem outras composições de estar no mundo, de se relacionar, né? Hoje a gente falar do homem trans, né? O que representa isso para a sociedade, né? É um homem. Aí as pessoas dizem, é um homem que não tem um pênis, que não é um homem, independente do que a pessoa apresenta do seu corpo. Eu acho que quando a gente fala da saúde do homem, a gente começa a pensar nessa transversalidade que atravessa, né? Que atravessa outros conceitos, porque a gente o tempo todo vai estar falando de conceitos, vai estar falando de estar, de ser. E quando esse homem, tanto o homem que faz sexo com outro homem, o gay, quando ele quebra o pacto da masculinidade, aí que surge a homofobia, a transfobia, a violência. Esse homem está quebrando o pacto de masculinidade.
Ele está dizendo que ele não quer ser isso que a gente é. Está entendendo? Por isso a agressão. Não estou falando que é justificável e que é correto, veja bem. Mas que tem uma origem nesse sentido. Porque o homem, um homem cis, hétero, branco, é o que domina a sociedade, vamos dizer assim. Não é ele que está lá no topo da pirâmide. E tudo que foge a isso, ele tem que reprimir. Ele tem que cortar, ele tem que excluir. Castigar, punir, né? É castigar mesmo. Então, assim, a gente, quando a gente aprende essas coisas, o homem não chora, né? Novamente falando dessa construção social, o homem não chora. Tantas outras coisas que você pode lembrar que você... se eu me comportar dessa forma, eu vou ser masculino, eu vou ter respeito, né? Eu sou um homem cis, hétero, branco, e me comportar dessa forma. Então, eu vou ser respeitado na sociedade. Muita coisa dessas... muitas práticas, muitas visões, a gente vê em, até memes na internet. A gente vê, por exemplo, aquela frase como... mulher no volante, perigo constante. Por quê? Porque o homem, ele acha que ele é o bom motorista. Que ele é só ele que dirige bem, só ele que consegue pensar, porque tem aquele estigma de o homem, ele é mais racional e a mulher é mais emocional. Mas isso não necessariamente torna um melhor, o outro pior. Mas você não acha que também é uma construção de aprendizado? Vira e mexe, vem alguém querendo justificar isso biologicamente. O cérebro da mulher tem esse funcionamento, o cérebro do homem tem esse funcionamento, né? Mas eu acredito que isso é muito de construção mesmo social. Você vê que algumas mulheres, elas rompem também isso, né? Elas são bem racionais, conseguem ter relacionamentos... Porque a gente vai entrar numa área aqui interessante, eu acho, e cautelosa de falar, sobre a monogamia, né? Os homens não são monogâmicos. Ou são? Eu estou falando besteira. Não, sei, né? Não, geralmente... Por que não seriam? O homem, pelo menos no universo hétero, o homem não é monogâmico. Ele sente uma atração por outras mulheres também, outras mulheres. Aí a gente está falando do universo hétero, né? Universo hétero. A mulher, ela consegue ser, pela criação, reprimida e ter relacionamentos íntimos somente com aquele homem. O homem, ele consegue diferenciar, né? E ele faz isso com maestria. Eu tenho esse relacionamento, mas para mim, na minha concepção, isso é uma construção social. Eu tenho um relacionamento afetivo, amoroso com determinada mulher, mas como eu desejo outras mulheres, eu também me relaciono com elas. E tem linhas já que falam sobre isso mesmo, né? Sobre essa relação da gente do ser enquanto instinto. Só que para a mulher é muito mais repressor, né? Então a gente, desde criança, a gente não se toca, a gente não se masturba, o homem é muito mais permitido isso. Agora, incentivado também. Né? Pelos próximos amigos, colegas, cultural praticamente. Outra coisa que se a gente falar para comparar, né, o homem e a mulher, que o órgão do homem, ele é poderoso. O falo é poderoso. São nomes, vou falar, cacete, pau, né? São nomes poderosos, outros nomes que você pode lembrar. E da mulher não. É florzinha, ou baratinha, ou é coisinha assim, bem frágil, ou nojenta, né? Ou é frágil ou é nojenta. Então, assim, nessa comparação de homem e mulher. Mas a gente também tem que falar numa sociedade que hoje entram outros conceitos que sempre existiram, que hoje a gente fala e a gente pode falar, do não binário. E o não binário choca? O não binário choca? Choca. Ele choca. Porque ele uma coisa muito subjetiva, é algo muito de como tu se E as pessoas tentam definir, né? O que é? Fica olhando, isso aquilo causa estranheza. Mas uma vez eu vi uma entrevista do Martim da Vila que eu achei muito interessante. Ele falando da filha dele, que não teve reunião de domingo, do almoço, para falar que os outros filhos eram héteros. Então não teve almoço de domingo para falar que a filha dele era homo. Então, assim, parece que tem que anunciar. Se eu chegar com uma namorada em casa, eu tenho que primeiro anunciar que eu sou lésbica.
Agora, se eu chegar com um namorado em casa, eu não preciso anunciar que eu sou hétero. Por que que não tem um... Por que que a gente não define, mesmo que a gente seja hétero, por que que não tem aquela... Vou me assumir hétero? Porque, querendo ou não, a gente não sabe. Mas Porque é fica dentro do imposto. padrão da normalidade. É um padrão. Porque isso é dito como... Dito, veja bem, a gente não está dizendo que é. Eu acho que isso, essa conversa que a gente tem, que é provocativa, e que está dentro do universo da casa, na faculdade, no trabalho, é de que entender as pessoas como pessoas pela sua competência profissional, pelo que o direito dela se relacionar, direito dela ter, de representar, demonstrar afeto em público. Porque os casais héteros, eles podem andar de mão dadas, eles podem se beijar, né? O que acontece é o inverso. O casal homoafetivo, ele mal anda de mão dada. Causa estranheza. Estranheza. Todo mundo olha atravessado aquele. Mas que absurdo, né? Está tentando. E as pessoas mais, né, conservadoras, vamos dizer assim. Nossa, mas ele está querendo afrontar. E eu sempre provoco isso. Quer dizer, os casais héteros podem demonstrar carinho e os homoafetivos não? A gente não está falando aqui de atentado a pudor. Né? É isso que a gente está falando. Isso para qualquer pessoa realmente está sendo enquadrado, vai ser enquadrado pela lei. Mas a gente está falando de demonstração de carinho, de afeto em público. Isso é uma coisa muito, muito realmente que a gente precisa. E é uma coisa falando. comum, é uma prática que se os héteros podem fazer, o que impede a gente de praticar carinho? Por que que é tão estranho, até hoje, por que que isso é tão estranho para as pessoas, tipo assim, parece que a minha intimidade, o carinho que eu tô demonstrando te incomoda. Sim. Como que eu te incomodo? Porque que isso quebra o pacto da masculinidade, entendeu? Isso quebra o pacto da masculinidade, que é dito, que ele é velado e ele faz parte de todas as relações. Faz toda a parte da relação, né? Os casais homoafetivos, quando criam uma criança, como ainda é condenado ainda, né? Ah, porque a criança também vai gostar de outro menino, que é menino, vai gostar de outro menino, vai influenciar. Passa na televisão, vai influenciar. Não. As crianças hoje elas já conseguem enxergar de outra forma. A geração da minha mãe já era de uma forma diferente, a minha e a sua já é outra. Apesar que a nossa geração ainda tem um outro salto, né? Todas as gerações aí no meio. E é assim, sabe, a gente falar de saúde do homem é pensar nesse contexto do que é ser homem dentro da sociedade, de como quebrar esses rótulos e esses estigmas que dificultam o cuidado, do próprio cuidado. A primeira causa de morte dos homens é acidentes e agressões. Né? Os homens eles estão se matando entre eles. Né? E esse comportamento agressivo, heteroagressivo que a gente chama, acabam mesmo a mostrar o quanto eu sou poderoso, não levo desaforo para casa. Tem uma linha da psicologia que fala que a agressividade nos move, mas não é essa agressividade que a gente fala de bater, né? De violência. De xingar, mas é a agressividade de mover a gente em busca de um objetivo, de uma coisa que Sim. a gente almeja. Mas os homens não, eles estão fazendo o inverso, eles estão, na verdade, acabando entre eles, que aí a gente fala, tem mais mulheres do que homens. Os homens morrem mais cedo, né? Os homens morrem jovens por acidente de carro, de moto, e tantas outras coisas que acabam, quando descobrindo um caso de agravo, alguma doença, já está muito avançado. Né? Então, o Novembro Azul, ele vem nessa perspectiva de olhar, né, para o homem, tanto que a gente sempre faz uma ressalta sobre a saúde integral. Tem a próstata, mas aí tem a saúde integral do homem cis, do homem trans. O Ministério da Saúde, esse ano, ele recomendou a gente a fazer um enfoque sobre a saúde sexual e reprodutiva, né, dos homens. Só que ele não fala, né, do homem cis, do homem... Ele fala de homens, então a gente vai falar de homens, do comportamento sexual de homens, né. A gente, em Manaus, a gente tem alto índice ainda de ST. Né? Um comportamento jovem, você me corrige se eu estiver errada, que eu escuto, que alguns jovens falam assim, hoje já tem tratamento para HIV, então não tem problema, não usa preservativo. Não precisa, dá para tratar. Né? Então, preservativo hoje não se fala mais preservativo feminino e masculino, né? Porque a camisinha, ela pode ser
pode ser uma mulher usando, Sim. né? Então também tem essas correções que a gente antes não atentava. Isso é verdade? As pessoas mudaram esse comportamento porque já tem tratamento? Tu acredita nisso? Eu acredito que se tornou um pouco mais irresponsável essa parte de se cuidar, de se cuidar, porque realmente, se tem tratamento, pra que eu vou me cuidar? Essa é uma fala bem comum. Entre essa, é uma coisa que eu vejo muito entre os jovens, conhecidos, né, os jovens, que eles não têm uma preocupação tão grande com, não tem esse olhar assim, porque não, se tem um tratamento, então eu não vou morrer mais disso, né? Não é um problema agora. E aí a responsabilidade se colocam em risco. Porque o comportamento, na verdade, quando surge o HIV e vem muito atrelado a questão dos homens gays, não eram nem nas lésbicas, né? Vem atrelado a isso e a gente quebrar que muitas mulheres casadas, monogâmicas, estão pegando HIV dos seus maridos héteros, né? Ditos héteros. Que é um comportamento muito comum e a gente estava conversando recentemente sobre esse comportamento desse homem e eu estava conversando com o coordenador de saúde LGBT sobre isso. E é interessante a gente perceber que hoje os homens ditos héteros, eles também têm relacionamentos homoafetivos, mas eles se identificam como héteros. Eles têm uma convenção social de se relacionar com mulheres, mas têm os seus namorados, né? Seus amantes, né? Seus amantes, né? Isso a gente não está fazendo nenhum julgamento. É só... Nenhum julgamento, é um comentário mesmo. E eu fico refletindo sobre isso, Henrique. Eu fico pensando assim, nós mulheres, a gente lutou para conquistar essa liberdade sexual. Estou falando da liberdade sexual mesmo. Da gente poder se relacionar, não necessariamente para namorar, para casar, para ter filhos. Porque a mulher ainda estava muito atrelada a essa função sexual a ter reprodutiva, a ter uma função de reprodução. Né? Não de satisfação, de prazer. Como um contrato de casamento mesmo, né? Você vai casar com aquele. A fidelidade, ela vem disso. Você tem que... A fidelidade, ela vem de uma sociedade capitalista que é para dizer assim, esse filho é meu, eu tenho certeza que esse filho é meu, a mulher é fiel àquele homem, e eu vou deixar os meus bens, isso está na literatura, né? E eu vou deixar os meus bens para esse filho meu biológico. Essa é a fidelidade da mulher. Ela tem que ser só daquele marido, para ele ter certeza. Hoje já tem DNA, né? Mas antigamente a ideia é dessa fidelidade, que é só o pacto da mulher, essa regra é para a mulher. E a gente foi conquistando outras formas de se relacionar, tanto com os homens ou com outras mulheres também. Por que não, né? E a gente ainda está em processo, porque esse homem hétero hegemônico, essa masculinidade hegemônica, ela diz que essa mulher aqui não presta. Essa mulher que se relaciona casualmente com outros homens, ela não presta. Porque pro masculinidade hegemônica ainda existe a mulher para casar, para namorar, e a mulher para se divertir. Tu tá entendendo essa diferença da masculinidade hegemônica? E pro homem ele continua sendo, não. Pois é, mas o homem eu acho que ele ainda avançou, que é justamente nesse que a gente estava falando, sobre ele. Apesar que eu acho que isso ainda é uma repressão, no sentido de não me querer assumir bi, mas eu acho que a bissexualidade do homem, eu posso estar falando uma coisa que cause algum espanto, mas acredito que não. Eu acredito que a bissexualidade do homem é um avanço, dele se permitir novas experiências. Eu me relaciono com mulheres, o que eu não acho, assim, no meu julgamento enquanto valor de caráter, não acho honesto, é você não compartilhar com isso com quem você está se relacionando. Eu sou bi, então a pessoa sabe que eu sou bi, que eu vou estar com ela. O que não quer dizer, não traduz de eu ser fiel ou não. Eu posso ser bi e posso me relacionar somente com uma mulher. Né? Não traduz assim, ela é bi, então ela sempre vai estar namorando uma mulher, um homem. Não. O homem também pode ser bi, ele também pode estar só com uma pessoa. São coisas diferentes. É que nem identidade, gênero, sexo, orientação, coisas diferentes. E nesse universo dessas caixas, existem tantas combinações, né, de orientação,
de gênero, de identidade. Né? Identidade. E tu sabe que as pessoas ainda confundem muito isso, sim, né? Sim. Confundem muito a questão da identidade, gênero. E ainda tem aquelas falas comuns que pra que tem tanta coisa, pra que tem tantas designações, mas é porque é muito subjetivo e é muito comum que as pessoas... Antes eu achava que só interessava a gente, o que a gente é. Algumas pessoas da militância não, elas gostam muito mesmo de se firmar, de dizer, para mostrar assim, ó, eu existo, eu sou isso, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? Porque, mais uma vez, na sociedade que a gente vive, é importante o quanto a gente produz. Não é o importante o que a gente é o importante o que a gente está produzindo para ela. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente coloca em xeque nessa mesa para discutir, para levar a reflexão. Eu costumo dizer que uma brincadeira, ela só é brincadeira quando as pessoas estão se divertindo, senão ela é bullying, senão ela é transfobia, né? Quando eu não gosto daquela brincadeira que você está fazendo comigo... Então já é agressivo. É agressivo. É violência. Né? É violência. Então a gente também tem que atentar com isso. A gente só brinca com realmente quem a gente tem intimidade. Mesmo assim, às vezes a gente ofende na brincadeira. Né? A brincadeira ela tem um nível que ela é brincadeira e outro que ela já se torna pessoal, né? É de que já não diz tantas piadas ainda são misóginas, tantas piadas são homofóbicas, né? E banalizadas. E banaliza o ser, e tenta rotular as pessoas, né? Um comportamento padrão de dito o que é isso, representa mais uma vez um preconceito, um estigma muito forte da sociedade. Agora, o importante é entender que o combate ao câncer de próstata, né, ele de fato é o segundo câncer que acomete mais os homens, né, homens ou mulheres trans. Né, e o importante, tanto o toque, que é feito no acompanhamento pelo médico, como o exame de sangue. Às vezes as pessoas fazem só o exame de sangue, não exclui, tá? Tem que ser combinado o exame de sangue e o toque. E os homens, né, héteros, têm muito medo do toque, né? Acham que vão gostar, né? E por que não gostar, né? Na verdade, tem um tabu muito grande, mas o ânus, ele é uma área erógena, né? E uma pergunta muito comum é que se você se relaciona com uma mulher e você gosta dessa mulher, você sente, um homem, né? Sente atração por uma mulher. E na intimidade ela toca essa área erógena, você não vai ser homoafetivo por conta disso. Né? O teu objeto, fique claro, o teu objeto é o feminino. Eu digo assim, é a mulher cis, né? É a mulher cis. Então você é hétero, né? Porque os homens ficam com muito medo dessa área, né? Os homens héteros ficam com muito medo dessa área. Acha que tanto lá se tocar, vou virar. Já era. Eu vou virar. Vou virar. Não é sabe? Chega a ser engraçado. Porque a gente aprende, né? Que isso é errado, que isso só é feito para defecar, que, enfim. É isso que é a construção. E querendo ou não, é uma área que... erógena. É uma área que te dá prazer. Sim. É uma área que te dá prazer. E eles negam isso como se fosse a coisa mais absurda do mundo. Como se, meu Deus, não é... Então, aí existe desde 2000, esse ano a gente está fazendo 15 anos da Política Nacional de Saúde do Homem, que algumas pessoas não sabem, mas o Brasil é o único da América do Sul a ter uma política específica de saúde do homem. E ele tem 5 eixos importantes, essa política, né? Um é o acolhimento, como é que a gente acolhe esse homem. Que esse homem, tanto cis como trans, ele vai no serviço não só para acompanhar, né? Mas ele vai realmente para um cuidado em saúde. E a gente tem que estar atento, o profissional de saúde, atento para fazer esse chamamento de check-up, como é que está a saúde, né? E os comportamentos, que se a gente está falando de saúde sexual, o comportamento também, o comportamento mais adequado. O comportamento de risco é ter relações sem preservativo. Esse é o comportamento de risco, não é porque você tem relações com fulano, com ciclano, não, né? É um comportamento de risco, é você ter relações sem preservativo, comportamento
de risco. E na política ela vem falar também sobre a paternidade. A gente exclui nessa criação do que é ser homem, a gente exclui o próprio homem de cuidado com o seu filho, que mais tarde vai refletir nas famílias solos, as famílias que só têm a mãe para cuidar, porque aquele pai foi embora, abandonou, né? O pai é ausente. Muitas pessoas, adultos, crianças e adultos, não têm o nome do pai no registro, né? E isso, na verdade, se a gente parar para pensar, não é só uma questão de quantidade, mas é de qualidade. O quanto isso pode impactar na vida de uma pessoa, emocionalmente, né? Não ter... Essa ausência. Né? Porque a gente não tem mãe, pai, que a pessoa fala assim, eu sou mãe e pai. Não, você é mãe, né? Pode ser que alguém dentro da família cumpriu essa função de pai, mas a gente tem papéis distintos das pessoas, né? As pessoas com suas personalidades, como elas servem de modelo para a gente, para nossa vida, né? Tanto que alguns meninos ou homens falam, eu não quero ser o pai que meu pai foi para mim, ou eu quero ser o pai que meu pai foi para mim, né? Isso é bacana, isso reflete, porque a gente na vida adulta, a gente é aquela criança ferida. A gente traz na vida adulta as coisas que a gente não elaborou quando a gente é criança, quando a gente é adolescente. A gente vai levando de outra forma. Né? As nossas necessidades sempre são necessidades infantis. Não digo da gente fazer birra igual criança, mas se você parar para pensar, de repente, tudo vem de lá, né? Vem, o início. E tudo que acontece no início. As suas preferências, o teu gosto, ele vem numa construção mesmo ao longo da tua vida, sabe? Ninguém é 100% bem resolvido, Henrique. Isso é fato. E ninguém precisa ser 100% bem resolvido. A gente tem nossas dificuldades, a gente tem nossas limitações. O importante é o quanto a gente não prejudica o outro nessas relações, né? E por aí vai. Mas o que tu gostaria de conversar, Henrique? Acho que... A gente está falando muito sobre masculinidade, diversidade, a gente está falando também sobre saúde, né? Mas em que período que a senhora começou, né? Como é que começou essa sua experiência, que a senhora trabalha na ciência, né? A senhora é assistente social. Isso, assistente social e psicóloga da ciência, né? E eu queria saber como é que começou, como é que foi essa experiência da senhora, esse primeiro contato que a senhora teve. Eu ingressei no serviço público em 2001, no Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. Né? Eu trabalhei lá há 15 anos no Centro Psiquiátrico e saí do Centro Psiquiátrico para coordenar também a saúde mental do Estado. Durante 4 anos fiquei à frente da saúde mental do Estado. E quando eu saí do hospício, e eu chamo de hospício mesmo, que era um hospício, eu entro lá, ainda tinha pavilhões com homens, era com grade, né? Eu fui pro pior, novato vai pro pior pavilhão que tem, que era conhecido como Pinicão, que era o pavilhão masculino. 30 homens agudos, nus ou seminus, né? Naquela época ainda era esse tratamento. O hospício ele é manicomial, né? Ele tem um tratamento manicomial. E quando eu saio desse hospício, eu vi o quanto minha vida foi atravessada pela essa forma. E entender no auge da reforma psiquiátrica por que aquilo era combatido. Porque como que a gente pensa que a gente é de fora? A gente pensa ali que é referência de tratamento de saúde mental, e pelo contrário. Aquilo é como não fazer saúde mental, né? E por isso eu falo que sempre vou estar falando, estou na saúde do homem, já passei pela saúde LGBT, né? Estive trabalhando na saúde LGBT, que eu tenho muita afinidade também, gosto muito de trabalhar. Porque eu venho de uma história de militância da saúde mental. Então, trabalhar no SUS é também trabalhar com militância. É também estar reivindicando os direitos, acessos a serviços, a saúde, dentro desse olhar. Por isso a saúde mental ela impactou minha vida e ela faz parte de todos os espaços que eu vou ocupar, vem saúde mental junto, né? De eu pensar desse cuidado do homem com ele. Específica a senhora tem em cima do seu próprio trabalho, né? Sim. A gente quando a gente é fisgado pela saúde mental, a gente não sai dela. Como a gente está falando de masculinidade,
E a gente está falando de como o homem, ou como a pessoa masculina, ela pensa. E como ela pensa, ela vai refletir no cuidado dela e de buscar um serviço de saúde. Tu tá entendendo? Se eu penso que se eu sou super-herói, se eu sou um mega, eu não vou procurar um serviço de saúde que eu não vou vencer. Vou mostrar minha fragilidade. Então não está desconectado o pensar do físico e o mental. E é por aí. E hoje a gente fez eventos pensando em saúde integral. Não sei se você já ouviu de práticas integrativas complementares em saúde, já ouviu falar? Não. A gente promoveu o evento voltado para a saúde do homem usando essas práticas. O que são isso? São práticas que não excluem a medicina tradicional, mas é a auriculoterapia, aromaterapia. Tu já ouviu falar nisso? Sim, Na yoga, sim. meditação, massoterapia, reflexologia. Isso tudo são práticas integrativas. O SUS eles têm uma política voltada, né? Então a gente ainda não vê isso tão forte nos atendimentos do SUS, mas são políticas importantes que elas, o nome já diz, complementares em saúde. Elas cientificamente já foi comprovado que elas vão melhorar sim a saúde da pessoa, porque ela vai estar junto com outro tratamento que a pessoa precisa, ou seja, bem-estar ou mesmo Complementar mesmo. isso, ou mesmo orgânico, né? Suporte que a pessoa vai ter para aquele tratamento também, né? Aí a gente ofereceu aos servidores, né, massoterapia, aromaterapia, meditação, e as pessoas começam a conhecer outro universo de cuidado. Nossa, isso é saúde também, isso é saúde. Porque antes, quando se pensava saúde, era ausência de doença. Hoje a gente pensa saúde, é um processo, tá? E ela envolve vários condicionantes. Para a gente ter saúde, Henrique, o que a gente precisa para ter saúde? A gente precisa de saneamento básico, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de moradia, a gente precisa de lazer, alimentação, tantas outras coisas que a gente chama de condicionantes sociais da saúde, que isso vai impactar na tua saúde. Então não é só você não estar doente, não estar só com um agravo em saúde, mas são os aspectos que vão dizer para você como é que está a tua vida e que diz muito respeito à cidadania. A cidadania e as relações que a gente estabelece dentro da sociedade. Mas eu fiquei muito intrigado quando a senhora falou sobre o clinicão. Eu fiquei com isso na cabeça. Tu ficou pensando? Foi, porque, nossa... Porque naquela época o psiquiatra era um único... Porque o Eduardo Ribeiro, ele era a chácara do governador Eduardo Ribeiro. Sim. Né? O grande governador que a gente teve, que construiu vários monumentos na nossa cidade. E ele ali, eu não sei se você sabe onde é, perto do Emoan, sim. Ele era afastado do centro, porque a cidade inicia no centro, né? Porto, geralmente a cidade inicia no porto. E ela vai se expandindo. E lá era afastada, era a chácara do governador. Em 1926, ela passa a ser o hospício, o sanatório. E na década de 80 que chegou a ter 300 moradores. Porque antigamente tinha essa lógica e que perpetua ainda hoje. Uma lógica assim de excludente, de segregação. A pessoa doente, ela tem que ser excluída. E é uma higiene social, sabe? Tipo, lembra a carrocinha de cachorro? De recolher os cachorros? É de recolher as pessoas loucas também na sociedade, colocar dentro. É um controle, né? Desse depósito, né? Desse depósito. Naquela época, então, na década, os antipsicóticos, eles surgiram na década de 50. Pode ser uma coisa, assim, muito longe pra gente, mas é muito recente. É uma medicação que faz as pessoas se estabilizarem. Apesar que tem certas patologias, psicopatologias, que as pessoas não vão... O 100% dela é aquilo. Mas a medicação ela já ajuda bastante, né? E a gente trabalhar dentro dessas psicopatologias, a qualidade de vida, antigamente não se enxergava isso. Era realmente excluir e deixar lá. Então as pessoas não visitavam, né? E tinha todo esse contexto de exclusão social. Esconder aquela pessoa por trás de uma grade, longe do centro. É porque assim, a família não sabia o que fazer, né? Mas também tem Era novo naquela... Porque a história da loucura ela é mundial, né? Tem um livro que fala sobre isso,
que é do Michel Foucault, né? Ele fala a história da loucura. Aí ele fala, né, na Europa como surgiu os hospícios, como surge o hospício no Brasil também, né? Como a, a colonização traz, né? O colonizador traz o hospício para cá também. E como é que a sociedade vai manejando essa pessoa que está totalmente fora do padrão. Mas também tinham pessoas que iam para o hospício, que antigamente era o filho que era gay, que a família não queria, vai para o hospício. Era a esposa que o marido não quer mais, que quer casar de novo, mas põe no hospício ela. Era a filha que engravidou, põe no hospício. Esposa aqui pra mim, né? tudo que é considerado... Aquilo que eu não quero, coloca lá, né? Então, hoje a gente não tem mais o centro psiquiátrico, que é uma conquista, mas a gente ainda precisa de vários serviços substitutivos. As pessoas que não conhecem a própria... Porque todos os serviços públicos eles são regidos por políticas públicas. E as políticas públicas, elas vão definir quais os serviços, como funciona. Às vezes a gente pensa assim, eu não gosto de ler política, eu não gosto de ler portaria, né? Mas essa legislação ela que vai dar um norte para a gente, como a gente vai funcionar, como vai atender, inclusive na política da saúde do homem, né? Ela vai trabalhar esses eixos de atendimento e de cuidado do homem, que faz esse traçado que o homem ele tem essa questão do perigo das doenças cardiovasculares, que são a segunda causa de óbito nos homens, entendeu? É nesse sentido. Que vão atrás só quando o estilo de vida, né? O estilo de vida, o homem fuma, bebe, alimentação, atividade física. Em algum momento a senhora já teve algum caso em que, tipo, essa masculinidade hegemônica ela atrapalhou no tratamento de uma pessoa, tipo assim, pra senhora, e, tipo, como é que a senhora lidou com isso, sabe? Como é que a senhora lidou com essa masculinidade tóxica, como é que a senhora ressignificou isso pra aquela pessoa, porque geralmente o homem não se cuida. Sim. Acaba que, então, ele vai quando já tá bem avançado, mas essa recepção dele continua. Mas como é que foi pra senhora? Agora você me fazendo essa pergunta, você me intrigou, porque eu me recordo de alguns casos, um caso emblemático, mas não necessariamente de condução, mas tinha uma mulher trans internada no hospício e ela usava shortdoll. E os próprios pacientes, né, ficavam debochando dela. Né? Então, a gente também tem que fazer uma abordagem quanto a isso. Não necessariamente de chamamento para o cuidado. Agora, tem um indicador no Ministério da Saúde, que é o pré-natal do parceiro. O pré-natal do parceiro é assim, é a mulher que é gestante. Se ela tem um companheiro, um esposo ou uma companheira, essa pessoa tem direito a ir com ela. Por exemplo, ela trabalha, mas ela vai ter direito ao atestado para acompanhar. Isso é um indicador do Ministério da Saúde. Isso é um chamamento para o cuidado. Porque se o homem acha, eu não sou eu que estou grávida, é ela, que é a masculinidade hegemônica, é ela que tem que fazer isso, não sou eu. Me desobrigo a isso. Mas se ele consegue entender a participação dele nesse cuidado, porque é no pré-natal do parceiro também, que ele vai ter orientações, porque mesmo a mulher gestante, ela também pode contrair doenças. E pode infectar a criança. Então, fazer também um check-up no homem é importante. Acompanhamento também de quem tá, do parceiro dela. Sim, que eles vão continuar tendo relações e para a mulher não ser infectada, para ver como é que está a saúde dele, entendeu? E é próprio da família. Aí você faz um cuidado, um olhar sobre a família. Interessante a tua pergunta nesse sentido, né? De que o pré-natal do parceiro é um indicativo dessa tua pergunta. De que quando eu chamo o homem para a responsabilidade de fazer o acompanhamento de saúde também, é de tanto dele prestar cuidado para ele quanto para a família dele. E aí a gente combate também a masculinidade hegemônica. Eu tenho uma pergunta, que é da sua visão, né? Olhando de toda essa trajetória que a senhora tem nesse ramo, nessa área da masculinidade, da diversidade. A senhora acha que a recepção do homem, por exemplo, campanhas que a senhora fala sobre o Novembro Azul e campanhas voltadas à saúde do homem, a senhora acha que a recepção, como é que
Sabe, essa recepção pra senhora, a senhora acha que é uma recepção boa? Você não acha que mudou muito ou acha que... Perfeita a tua pergunta. Mudou muito pouco. Depois de um longo tempo ainda... Não, eu acho que a gente vê pouca participação ainda do homem. Quando a gente... Eu gosto de chamar pessoas que façam palestras, pessoas que interagem bastante, né? Para que ela não seja aquela palestra cansativa das pessoas só escutarem. Mas quando a gente faz um chamamento de colegas profissionais para conduzirem uma fala sobre saúde do homem, e a gente chama os homens, são poucos os homens que vão. Na verdade, vai muito mais o público feminino para levar o conhecimento para casa, para os seus maridos, para os seus filhos, né? Para os seus irmãos, seus tios, do que o próprio homem. Não, o interesse deles, né? Ele ainda se vê muito fora desse contexto mesmo de cuidar de saúde, entendeu? E de campanhas, se a gente falar de campanhas, o público masculino, ele é muito pequeno ainda, realmente, para aderir às campanhas. É um público que ainda não foi alcançado, né? Não. Algo que a gente pode pensar no homem trans, mas é bem específico o cuidado dele, né? A gente tem, no Banco Adajás, a gente tem um ambulatório que faz acompanhamento dos homens trans, né? E para quem não conhece também, é um ambulatório que está aberto, né? E que as pessoas podem conhecer para ver como faz o atendimento lá, no Banco Adajás. E o que a senhora acha que... A senhora acha que isso ao longo do tempo vai mudar rápido? Ou ainda é um processo que, tipo assim, Eu acho que é médio e longo prazo mesmo, Henrique. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente pode ver como impacto essa gravação. Quem que vai assistir? Quem que vai ficar assistindo? Né? Será que vão ser mais as mulheres, as jovens, ou se os homens também vão aderir? Ou como a gente estava falando, a mudança de geração para geração. Hoje, como é o homem jovem, como ele enxerga esse cuidado com ele, né? Como ele enxerga o corpo, a mente, né? E a gente vê muito culto ainda da beleza, do físico, mas o quanto as pessoas estão cuidando da sua saúde mental, né? Ou se só estão mantendo o corpo bonito como uma conquista física, mas não pensando na saúde, né? Porque a gente também tem cuidado com o que as pessoas estão usando dentro da academia. Será que está todo mundo numa linha mesmo realmente saudável? Ou de exagero, ou de substâncias para ganhar o corpo, né? É. Pela essa ditadura da beleza, porque o bonito ainda é aquele corpo, né, estruturado, físico. Lógico que a gente também não vai aqui cultuar um corpo que... né? A gente falar de gordofobia, todo corpo gordo não está saudável, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Mas é fato que a atividade física, a gente da saúde mental fala, atividade física é saúde. Ela promove também bem-estar, porque ela vai ativar neurotransmissores de sensação de bem-estar. Serotonina, dopamina. Então, por isso algumas pessoas acabam viciando mesmo em treino, em malhação, porque dá essa sensação de bem-estar e, consequentemente, vai fazendo bem ao corpo, né? A parte física. Então, é um casamento. Mas junta o útil ao agradável, né? O difícil de um quadro depressivo, vamos falar de um quadro depressivo aqui, ou de um quadro ansioso, o difícil é a pessoa ir até iniciar uma atividade. E quando a gente fala em atividade, a gente sabe que a musculação, ela é uma preparação mesmo para a velhice, né? Do tônus muscular, da gente estar se preparando para a velhice. Mas a gente, da saúde mental, a gente recomenda atividade física que te dê prazer, que você goste. Como primeiro passo, faça aquilo que você gosta, né? Para uma pessoa depressiva, às vezes ela não quer nem sair de casa. Então, por isso a gente precisa da ajuda realmente do profissional médico para ajudar, que a medicação ela é um empurrão assim na pessoa, porque né? A pessoa, ela não... Mas vai depender dela também, não só da medicação, né? De psicoterapia, de medicação. E essa atividade física todo profissional vai recomendar ela fazer, né? Para ela começar a gostar e se sentir e dar bem-estar. E para não ficar dependendo só de remédio, né? Mas eu acho que é importante. A gente também tem que quebrar esse tabu. A gente não medicaliza qualquer dor.
Mas quando o médico prescreve, é importante, porque senão a gente fica com muito medo de tomar medicação psiquiátrica, sabe? Porque quando você começa a usar as pessoas falam assim pra você: por que tu tá usando essa medicação? Para de tomar isso, não fica triste não, você tem tudo. Aí você vira para uma pessoa diabética e fala: por que tu toma isso? Para de tomar. Não, foi uma indicação médica. Naquele momento você está precisando de uma medicação psiquiátrica. E não é só porque você toma uma medicação psiquiátrica que aí a gente vê um conceito de loucura, você está louco. Mas você está precisando daquela medicação. O corpo está numa Não deixe de tomar porque você acha que está melhor. Tem um desmame e tem uma orientação médica para você deixar de tomar, né? Então, assim, senão a recaída vem. São coisas que a gente precisa tentar também e quebrar esse preconceito de que quem toma medicação psiquiátrica que deve parar de tomar. Voltando para aquela pergunta que eu fiz, né? A gente viu que, pelo que a senhora falou, não teve muito avanço nessa busca na recepção do homem à conscientização da própria saúde, né? As campanhas. E aí eu queria fazer outra pergunta em cima disso, que é como que, na sua opinião, que ações a gente poderia propor, por exemplo, para captar isso? Porque se é algo que não é de interesse deles, o que a senhora acha que vai interessar eles para eles, entendeu? Para mudar esse estigma, para ressignificar, porque o significado atual para eles não é interessante. Sim. Eu acho que reverter esse conceito de... Porque o conceito de masculinidade tóxica diz respeito ao comportamento, a forma de pensar e comportamento. O que a gente pensa de busca ativa, vamos chamar assim, que é na saúde a gente chama de busca ativa, é quando a gente faz esse chamamento do usuário, do SUS, que a gente chama de usuário, que é a pessoa que é atendida no SUS. A atenção primária, ela vai em encontro na comunidade. Então, sempre que a gente, enquanto Estado, a gente está sempre recomendando, é que nessa esfera de atendimento vão onde os homens estão. Campo de futebol, né? No dominó. Se eles não vêm até a gente... Isso, faz esse chamamento, né? Mas para poder reverter realmente esse quadro de masculinidade, a pouca adesão dos homens, né, no cuidado de saúde, no próprio serviço de busca do serviço, o serviço de saúde, ele vai até a comunidade, porque a gente já pensa nesse SUS dentro da comunidade, no espaço. Então, tá perto das pessoas, não só aquele homem que leva a bolsa da gestante, ou que leva a mãe, o acompanhante, mas aproveitar esse homem dentro do campo da unidade para realmente oferecer serviços e cuidados. E essa construção de masculinidade se reverter, a gente ressignificar enquanto hoje o que eu paro para pensar, o que eu já reproduzi para o meu filho, o que eu já falei, o que eu ensinei. Então os homens eles começam a parar e rever e se autoconhecer. E partir de nós, né? O autoconhecimento ele é importante, porque aí eu paro para ver com a forma como eu penso, a forma como eu estou lidando com o outro, a forma como eu estou falando nas minhas relações. Agora, que é esse ressignificar os seus pensamentos, né? De pensar, eu preciso me cuidar, eu preciso buscar um serviço, que é a prevenção em saúde, a gente não buscar somente quando está doente, mas fazer check-ups importantes, anuais, ver como é que está, vai no médico, no clínico, né? Hoje a gente já tem na atenção primária serviços que a gente chama que não precisa de agendamento, você vai lá na unidade para ser atendido, né? Então, assim, a gente ainda não vive um reino encantado de serviço, a gente sabe disso. Mas na atenção primária, o acesso, a gente imagina que seja mais fácil a gente conseguir chegar, que é conhecido como posto de saúde, que é a unidade básica de saúde, do homem também está indo lá buscar serviço para ele mesmo, que é uma forma de prevenção, né? Tanto o profissional que faz essa busca ativa, como o próprio homem de buscar o serviço. E a senhora falou sobre várias doenças que são comuns, que causam mais mortes, falou sobre o câncer de próstata, sobre a cardiovascular, que a senhora tinha? Isso, doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares. Mas sobre a prevenção, o que a gente vê nessas campanhas que a senhora comentou
tem da... Se a gente pensa que a primeira causa de morte são as agressões, aí a gente precisa trabalhar na masculinidade tóxica, né? Nessa que a gente estava conceituando como um aspecto de agressividade, do homem tudo pode, do homem ser super-herói, enfim. Emocional. E se a gente pensa na segunda causa de morte, que são as doenças cardiovasculares, aí a gente entra no universo de estilo de vida, de consumo de bebida, de cigarro, da atividade física, o que a gente estava falando também, que é a prevenção. Se a gente vai mudando o nosso estilo de vida, a gente vai pensando na saúde. Então, doenças cardiovasculares, elas estão associadas ao nosso estilo de vida, né? Nesse sentido. E a outra coisa interessante para a gente falar, o CA de próstata é o segundo CA mais comum entre os homens. O primeiro é o de pulmão, que está muito ligado ao fumo, ao tabaco, à nicotina, né? É por aí. Então, a prevenção, a gente tem que falar sobre prevenção na saúde do homem. Não o homem não só buscar o serviço de saúde quando já está com uma doença avançada. Agora, só para a gente finalizar, assim, eu queria saber de toda essa sua trajetória, qual foi o momento assim que mais impactou a senhora, tipo, de trabalhar, sabe? Trabalhar com isso. O que fez a senhora, o que faz a senhora continuar aqui? O que motiva a senhora todos os dias a acordar e falar, eu quero continuar trabalhando com isso? Embora entre trancos e barrancos, por que eu ainda estou aqui? Henrique, acho que ser servidor público e defender o SUS, teve uma parte da minha vida que eu estava diretamente na militância, né? O que é isso? Buscando melhoria de serviço, enquanto profissional do próprio serviço. É tanto de oferecer serviço para quem a gente atende, como as próprias condições de trabalho que a gente tem. O que motiva a gente assim, as pessoas que gostam de atender, eu não conseguiria trabalhar de outra forma, né? As relações com as pessoas que me cativam. O acompanhamento. É de estar com o outro, de encontrar a outra pessoa, porque quando você atende, é a disposição de escutar o outro. Você não consegue entender a situação de saúde da pessoa se você só escutar a queixa, o sintoma e o sinal. Você vai entender o contexto dela se você escutar a vida dela. Então, o que me motiva é o prazer de estar com as pessoas, de conseguir estabelecer conexões, vínculos e estar disposto a ajudar, a servir. O nome é tão bonito, né? Servidor público, que a gente serve e a gente está ali para servir mesmo. Nada contra as pessoas, graças a Deus que dentro da sociedade tem tantas outras pessoas que fazem outros serviços, mas o meu serviço é estar com as pessoas. É da área humana que veio para a saúde, né? Então é isso, me motiva é gostar disso mesmo e estar nessa parte da gestão, é pensar uma visão macro da gestão, é você já entender como foi aquele atendimento, como a gente prestou, como a gente entende aquele serviço lá na ponta, que a gente chama, quando a gente chama assistência, a gente chama ponta, e agora a gente está, não é que uma hierarquia, mas a gente está fora desse serviço com outro olhar na gestão. Como aquilo vai funcionar melhor? Eu já estive lá, eu sei os nós no serviço. Então, como isso pode funcionar melhor para oferecer o que a gente tem de melhor enquanto profissional e enquanto SUS? Né? E fazer esse sistema único nomeado pelo mundo e que eu aposto que é isso. A gente sabe que a gente ainda não vive o ideal, a gente tem um real com todas as nossas falhas, porque a gente também é humano e quem faz o sistema somos nós, as pessoas, mas a dedicação de cada pessoa é importante para mover essa construir tudo, né? Mover essa massa, mover esse atendimento. O SUS é uma joia que a gente tem. Muito obrigada, Henrique. Eu agradeço. Assim, eu respondi a pergunta? Respondeu, eu achei. Eu agradeço o convite da psicóloga Keila. Muito obrigada por oferecer esse espaço de diálogo. E é isso, assim, a gente promover outras provocações também de reflexões sobre a nossa saúde, a saúde do homem, a diversidade. E ressignificar todos esses conceitos que a gente trouxe aqui para a conversa. Eu que agradeço. Quero agradecer a senhora
E também agradecer alguns agradecimentos, agradecer a coordenação de multiprofissionais em saúde, que por meio do setor de psicologia aqui do campus Manaus Centro, em parceria também com o nosso curso de tecnologia em produção publicitária, garantiu essa atividade aqui, esse debate que a gente teve, essa conversa que a gente teve sobre esse assunto, sabe? Também queria agradecer a presença e o apoio que a gente teve aqui da Coordenação Geral de Comunicação e Eventos. E é isso, gente. Eu agradeço, tá bom? Foi um prazer ter essa conversa aqui com a tarde senhora. gostosa de conversa. Obrigada, Henrique. Obrigado. Obrigada, gente.